Boa noite, a graça e a paz. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. Hoje é domingo e não podemos ainda estar reunidos no templo, mas eu creio que em breve estaremos. Quem sabe na próxima semana. Ore por isso, se for possível, no nome de Jesus, ficaremos muito felizes. Eu gostaria nessa noite de falar sobre oração. E eu vou começar lendo uma oração também. Nos diz assim lá no Salmo 121. Abra esse texto aí na sua casa, onde você estiver. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, preste atenção naquilo que eu vou falar nesse exato momento. Palavras de Deus para você nessa noite. Nos diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor é o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa confiança estão colocadas em Ti. E eu lhe peço agora no nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada pessoa que nos ouve, abençoe cada irmão em Cristo, cada amigo, cada parente nosso, seja sobre a vida deles no nome de Jesus. E que nessa noite o Senhor possa encher o nosso coração de fé e de esperança. Seja conosco no tempo que passaremos aqui, no nome de Jesus. Nós vamos agora ouvir uma canção. Deixe Deus falar contigo através da música também. E logo após voltarei para que possamos meditar na palavra de Deus. Fique aí conosco, no nome de Jesus Cristo. Os olhares pasmados diante dele, sua aparência desfigurada, irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. E nele não havia qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, um homem de dores, um homem de dores. Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e por suas feridas fomos
sarado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e por suas feridas fomos sarados. O homem de dores, um homem de dores, um homem de dores, Jesus. Um homem de dores, um homem de dores, um homem de dores, Jesus, Jesus. Agora nós iremos meditar na palavra de Deus. Hoje iremos falar a respeito de oração. Certamente você já fez essa oração em sua vida, em algum momento. É a famosa oração do Pai Nosso. Em alguma circunstância, em alguma situação, talvez agora, nesses dias, você tenha feito esta oração. Eu queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante. Aparece em sua Bíblia o título em negrito, a oração dominical. E nos diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa oração é chamada de oração do Pai Nosso. Mas muitos estudiosos da Bíblia, teólogos, dizem que essa oração deveria ter um outro nome: a oração dos discípulos. É uma oração que discípulos de Jesus fazem. Interessante, quando Jesus ensinou essa oração, ele não necessariamente queria que nós repetíssemos da mesma forma que ela está aqui. Não que isso seja pecado, nós podemos fazer, desde que não seja algo sistemático, repetido de forma sistemática, porque aí se transforma em vãs palavras. Mas aqui é um modelo, é o conteúdo da nossa oração. Então aqui nós temos uma forma de orarmos, no sentido do seu conteúdo,
os elementos que devem constar em nossas orações. E nesse período de crise, nesse período de pandemia, nesse período onde as pessoas estão angustiadas, ansiosas, nós precisamos orar e orar pelas pessoas. E como nós vamos orar? Tendo como fundamento, como conteúdo, a oração do Pai Nosso. Essa oração é extremamente profunda. É a oração ensinada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu lhe convido, juntamente comigo nessa noite, a meditar um pouco nesta oração. Nós vamos trazer uma mensagem objetiva, prática, direta, mas que talvez você nunca tenha observado aqui nesse texto ou na oração que você faz aí na sua casa. Eu lembro que quando eu jogava futebol com os meus amigos e nós íamos disputar campeonatos, geralmente antes das partidas, antes de começar o jogo, nós fazíamos a oração do Pai Nosso. Mas era algo assim rápido e era algo mecânico. A gente nem prestava atenção naquilo que realmente estava falando. Mas nessa noite você vai prestar atenção e você vai entender um pouco mais a oração do Pai Nosso. Porque ela é tão importante, o conteúdo dela. O que isso significa para nós? Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando nós orarmos a Deus, temos que compreender que Ele é o nosso Pai. Não tem nada melhor do que isso. E quando você fala de Pai, isso envolve o quê? Segurança. Isso envolve proteção, envolve paz, envolve amor. Nos diz assim um texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus fez essa oração, ele quebrou alguns paradigmas. Qual o paradigma principal que ele quebrou aqui? O distanciamento de Deus para com os homens. Dentro dessa cultura que ele estava vivendo, as pessoas viam Deus de forma muito distante. Um Deus que não se relacionava de forma pessoal. A teologia chama isso de transcendência e imanência. Palavras diferentes, não é? Transcendência é aquilo que transcende, aquilo que está além, aquilo que está acima de nós. E Deus está acima de nós. Isso é inegável. Deus é diferente, é completamente diferente no seu ser, no seu caráter. Há um distanciamento nesse sentido. Ao mesmo tempo, esse Deus é aquele que se relaciona conosco, é a imanência. Ele se faz presente, ele vem até nós. Há um texto na Bíblia que deixa isso muito claro. Se você nunca leu, leia o Salmo 113, que nos diz que Deus habita no alto trono, não é? Mas ao mesmo tempo, diz o texto, que ele se inclina para ver o que acontece na terra. Ou seja, ele vem se relacionar conosco. Então, quando Jesus diz Pai Nosso, ele está dizendo que esse Deus se relaciona conosco. Ele está querendo dizer que nós temos um Pai, porque nós somos filhos. No sentido geral, todos os homens são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas o sentido aqui é algo mais próximo. E o que Deus está te chamando é para um relacionamento. Nós somos criaturas de Deus, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer que você se relacione com Ele. Então, quando Jesus diz Pai Nosso, Ele está levando você a um relacionamento, algo mais estreito. Isso é possível através de Jesus Cristo, através do Filho, não é? Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que creram nele, que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos dele, filhos de Deus. Receberam quem? A Jesus como Salvador. Se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai se tornar um filho próximo de Deus Pai. Então guarde isso no seu coração. Esse texto envolve o quê? Relacionamento. Esse texto envolve intimidade. E quando nós olhamos para esse texto, ele é mais profundo ainda, porque Jesus está ensinando a fazer essa oração, não é? Pai Nosso. Jesus, várias vezes que orou, ele usou essa palavra Pai. Em alguns momentos, ele usou uma palavra ainda mais carinhosa, Abba. Uma palavra significa papai, ou seja, relacionamento muito próximo. Então, quando você se aproximar de Deus, você tem que entender que você é o quê? Que você é filho. Então, saber que nós temos um Pai e que nós somos filhos, isso nos traz esperança, não apenas em relação ao presente, mas também em relação ao futuro. O Pai é provedor, o Pai
é cuidador, o Pai é amoroso, Ele está cuidando da sua vida, vai cuidar do seu presente e vai cuidar também do seu futuro. Essa semana nós tivemos um momento na nossa live no Facebook e você precisa participar. Eu faço todas as quintas-feiras às 20 horas. Entre lá, é muito simples, digite lá Rômulo Silvério, me adicione e participe desse momento. Está sendo uma bênção. E nós falamos a respeito de provisão, nós falamos do Deus que é o Deus da providência. E nós falamos a respeito de Moisés, não é? Moisés tinha, aparentemente, aos olhos de sua mãe, de seu pai, um futuro incerto. Ele foi colocado no rio, poderia ter morrido, mas diz a história que a filha de Faraó o pegou e o criou, não é? Sustentou a mãe de Moisés, a família de Moisés, e depois, posteriormente, Moisés veio estudar num palácio, não é? Com os melhores doutores, com os melhores professores. Tudo isso guiado pela mão providente de Deus, pela mão misericordiosa de Deus. Deus cuidou não apenas do presente, como do futuro também dele. Então, quando nós dizemos que Deus é nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. O Pai é cuidador. É isso que me traz aqui nesse texto, não é? Então, quando eu olho para essa oração, eu vejo esse cuidado, o Pai, e isso me traz várias certezas. Eu nunca estarei sozinho. O meu Pai nunca vai me abandonar. Eu leio sempre a Bíblia e há inúmeros textos que falam a respeito disso. O profeta Isaías diz assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho, algo que é quase impossível, ele diz assim: eu, o Senhor, jamais irei abandoná-lo. Não é? Que coisa maravilhosa. Leia o profeta Isaías. É um livro maravilhoso que traz esperança e alegria para o nosso coração. Então, ser pai significa ter uma companhia. Nós nunca estaremos sozinhos. Jamais. Quando eu olho para esse texto e eu vejo Deus nos ensinando a orar dessa forma, Pai Nosso, mostrando esse cuidado, isso me traz algumas coisas em minha mente. Pai significa que eu posso ter certeza de que Ele vai me sustentar, não é? Ele vai cuidar de mim. Eu não preciso ficar pedindo. Por quê? Porque eu sei que Ele vai me dar, não é? Ele é o provedor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele me dá pela graça e pela misericórdia. Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso. Um filho não precisa chegar no quarto do pai à noite, bater na porta e falar assim: ô pai, amanhã vai ter café? Ô pai, amanhã eu vou almoçar? Não precisa. O filho sabe que o pai vai dar. Ele não precisa fazer isso. Então Deus vai te dar. Confie nele. Ele vai te sustentar. Quando eu olho para esse texto e vejo que nós temos um pai e minha oração tem que estar carregada disso, quando eu me aproximar de Deus, eu tenho que saber que eu sou filho. Eu sei que Ele é meu pai e que Ele vai cuidar de mim. Mas o meu pai também, Ele requer de mim obediência, não é? E por que nós obedecemos? Por gratidão, sobretudo. Eu sempre digo o seguinte: nós não obedecemos porque nós ganharemos. Nós obedecemos porque nós já ganhamos. É uma forma de sermos gratos a Deus. É igual quando um filho recebe, por exemplo, um presente do pai, não é? Ou você dá um presente para o seu filho. Eu lembro quando eu era mais novo, e meu pai me presenteava, aquilo me impelia cada vez a obedecê-lo mais, por gratidão, pela bondade dele. Da mesma forma, é isso que Deus faz conosco, não é? Eu obedeço a Deus por gratidão, sobretudo, pela graça, pela misericórdia e pelo amor dele na minha vida. Mas esse Pai é tão bondoso, ainda que nós venhamos a desobedecê-lo, ainda que venhamos muitas vezes a transgredir a sua palavra, os seus mandamentos, esse Deus é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, que Ele ainda assim nos abençoa, porque a essência dele é ser abençoador, a essência do Pai é abençoar. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais novo saiu de casa, gastou todos os seus bens e quando ele volta, ele é recebido com braços abertos. Por quê? Era o pai dele. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse que você é muito amado. Se alegre por isso. Você tem um pai. Você tem um pai. E esse pai é amoroso. Esse pai é maravilhoso. Então, quando Jesus nos ensina a respeito dessa oração, ele diz assim: quando vocês orarem, não se esqueçam.
vocês têm um Pai. Então, quando você se aproxima diante desse Deus, quando você se curva diante desse Deus, quando você clama, quando você chora, você pode ter certeza que seu Pai está lhe ouvindo. Não tem nada melhor do que isso. Quando eu olho para esse texto, essa oração nos diz assim: santificado seja o teu nome. Todas as vezes que você se aproximar desse Deus, você tem que entender diante de quem você está. Você está diante daquele que é santo. Infelizmente, através dos séculos, dos anos, o nome de Deus vem sendo banalizado e às vezes até ridicularizado. Quando Jesus fala acerca do nome santo de Deus, para o judeu isso era muito fácil de entendimento, para o israelita. Por quê? Eles tinham uma grande dificuldade, na verdade, um grande temor, até mesmo de pronunciar o nome desse Deus. O nome Yahvé, que aparece muito no Antigo Testamento, era impronunciável. Eles não poderiam fazer isso em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Então eles usavam outros nomes, por exemplo, Adonai, que significa o Deus governador, mas Yahvé, o nome de Deus, eles raramente pronunciavam, porque eles temiam. Porque o nome, ele traz o quê? O caráter de Deus, a essência de Deus. Então a Bíblia vai falar que Deus é o Elohim, que é o Criador. A Bíblia vai falar que Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. A Bíblia vai falar que ele é o Jeová Jireh, o Deus que é provedor, o Deus que é sustentador. Ele vai falar do Adonai, o governador. Ele vai falar do Yahvé Shalom, que é o Deus da paz. Mostra a essência de Deus. E quando nós falamos que o nome dele é santo, significa que ele é completamente separado. Deus é completamente diferente. O nome dele tem que ser exaltado. Deus tem que ser adorado. Então, quando você se aproximar de Deus, não se esqueça, ele não é o seu menino de recado. Ele não é aquele que você determina e que você exige. Ele é aquele que merece toda a nossa reverência e toda a nossa adoração. A Bíblia descreve vários atributos de Deus, qualidades de Deus. A Bíblia fala que Deus é justo, a Bíblia fala que Deus é soberano, a Bíblia fala que Deus é misericordioso, mas a Bíblia diz que Deus é santo. E é a única vez que nós temos uma ênfase muito forte em cima de um atributo. Nunca se vê assim, justo, 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 soberano, soberano, soberano. Mas a Bíblia diz assim, Deus é santo, santo, santo. E todos que se aproximaram dele de forma irreverente à luz da Bíblia, pagaram preços muito altos. Então, que nessa noite você guarde isso no seu coração. Ao se aproximar desse Deus, ao orar, ao adorar, você tem que entender, ele é seu Pai, mas ele exige de você reverência, submissão. Ele exige que você se humilhe diante dele. É o lugar mais alto que você pode estar, é aos pés dele, reconhecendo toda a santidade dele. Não é? Então, santificado é o nome dele. Os homens que não obedeceram em relação a isso, foram muitas vezes disciplinados. A Bíblia fala acerca de Nadab e Abiú, dois sacerdotes que se aproximaram de Deus de forma irreverente, morreram. A Bíblia fala de Ananias e Safira, morreram. A Bíblia fala de Uzá, morreu, tocou na arca, não deveria ter tocado, e entre outros exemplos na Bíblia. O fato é que esse nome é um nome santo. Então, todas as vezes que você se aproximar deste nome, que você orar, você tem que entender diante de quem você está. Você já compreendeu diante de quem você está nesse exato momento, aí na sua casa? Você está diante de Jesus. Ele está diante de você e esse Deus é santo. Não se esqueça disso. Como nós podemos santificar o nome de Deus? Em primeiro lugar, reconhecendo a sua existência. Reconheça que Deus existe. Muitos têm brincado com isso. Deus é real. E todas as vezes que eu blasfemo esse nome, ou nega a existência desse Deus, eu estou indo de forma contrária a essa oração. Santificado seja o nome dele. Como eu santifico o nome dele? Submetendo a sua palavra, submetendo as suas ordens e obedecendo. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse sobre isso. Esse Deus é Pai, esse Deus é Santo. Você se aproxima dele dessa forma, reconhecendo que ele é amoroso, misericordioso, que ele cuida de você, mas ao mesmo tempo ele exige o seu respeito, ele exige a sua santidade, o seu compromisso, a sua humildade. Mas esse texto vai além, ele nos diz assim,
venha o teu reino. Nós vivemos num país que se diz maciçamente cristão, mas as pessoas vivem como se não acreditassem em Deus, como se Deus não existisse. As cortes, o sistema legislativo, às vezes o executivo, o judiciário, vivem como se Deus não existisse. Quando nós falamos acerca de reino, nós estamos falando acerca de governo. E quando a gente diz, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Deus, venha dominar, venha controlar as nossas vidas, venha ser o nosso Senhor. Não é? Vir o teu reino significa o quê? Levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Essa é a principal missão da igreja. Essa é a sua principal missão. Eu vejo hoje, principalmente devido ao tempo que nós temos, muitos cristãos, discípulos de Jesus, envolvidos em redes sociais. É um princípio, não há problemas, desde que você saiba usar as redes sociais. Contudo, a gente percebe discussões muitas vezes inúteis, não é? Principalmente nessa esfera política, muitas vezes um ofende o outro, muitas vezes um machuca o outro. Temos que tomar muito cuidado com isso, pedir orientação de Deus. Não podemos esquecer qual é a nossa principal missão. A nossa principal missão não é moralizar. Como assim? Não é levantar questões morais e fortalecer isso no mundo. Não necessariamente, não que isso não seja importante. Não é? Deus tem uma missão principal para a igreja. A principal missão da igreja não é estabelecer um sistema ético. Preste atenção, não que nós não venhamos a fazer isso. A principal missão da igreja é trazer o reino. O reino em que sentido? Jesus Cristo, controlando a vida das pessoas. Não algo imposto. Está entendendo? Então as pessoas automaticamente serão transformadas a partir do momento que elas conhecerem a Jesus Cristo. Não é o contrário, não tem como eu impor algo, sendo que as pessoas ainda não possuem corações transformados, sendo que elas ainda não foram libertas pela palavra, pelo poder. A Coreia do Sul se transformou numa potência mundial. Lá nós temos vários evangélicos e protestantes, e foram mudando a sociedade, mas eles tiveram uma vida, um verdadeiro encontro com Deus, e automaticamente isso vai afetar em todas as esferas sociais. Em todo o contexto o qual aquelas pessoas vivem. Mas quando nós falamos de vir o reino, chegar o reino de Deus, está no sentido de quê? Jesus se fazer conhecido. Essa é a nossa principal missão aqui na Terra. Nós temos que mostrar para as pessoas quem é Jesus, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que nos garante a eternidade. O principal papel da igreja é apontar o caminho para o céu. Este é o nosso papel. O Wayne Cordeiro, um grande pastor havaiano, ele escreveu vários livros. Eu li um livro dele, certa feita, chamado Jesus Puro e Simples. Um livro maravilhoso. E ele conta a história que um dia ele teve um sonho, algo dele, pessoal. E ele sonhou que estava chegando no céu. E quando ele chegou no céu, ele viu várias pessoas, milhares, milhões de pessoas. E ele disse para Jesus, Jesus, que coisa mais linda, Deus, que coisa maravilhosa. É uma experiência que ele teve, é algo pessoal. Eu não estou dizendo que você tem que tratar isso como algo assim, tem que acontecer com você. Não, foi algo dele, pessoal. Ele dizendo a respeito disso. E ele conta que de repente, ele ali diante de Deus, Deus perguntou para ele. Muito bonito, não é? Olha que coisa maravilhosa, esse povo todo adorando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos dos meus filhos você me ajudou a trazer para casa? Por quê? Porque o papel da igreja, o seu papel é evangelizar. O seu papel é falar de Jesus. Então, nesse período de quarentena, use o tempo que você tem, as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, qualquer que seja a forma de você ter contato com as pessoas, mas fale desse Deus que salva. Fala desse Deus que ressuscitou. Fale desse Deus que morreu na cruz. Fale desse Deus que um dia vai voltar. Fale do céu. Fale de esperança. A nossa vida não se resume aqui. Um dia nós estaremos com Deus e com Jesus Cristo. Quando fala, vir o teu reino, ou seja, vem o teu domínio, que o Senhor reine em cada coração. Mas essa oração, ela tem que ir além. Então, toda vez que você se aproximar de Deus, você tem que trazer algo mais. Além de você entender que Ele é o seu Pai, além de você entender que Ele é santo, além de você entender que seu papel é trazer o reino, em que sentido? Pregar, falar de Jesus, você tem que entender algo muito importante. Olha o que diz o texto. Faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. Quando nós falamos de vontade, essa questão é muito interessante. Russell Shedd, um grande pastor, já está na glória, homem de Deus, aprendi demais com esse homem, não é? Tive o privilégio de ouvi-lo, que coisa maravilhosa. Ele falava a respeito das vontades de Deus e vontades que existem. Ele falou acerca da vontade uma vez, a vontade decretada de Deus. Alguns falam vontade decretiva. É aquilo que Deus decreta, que vai acontecer e ninguém pode impedir. Quando ele disse que Jesus viria de uma virgem, ninguém poderia impedir. Quando ele disse que Jesus morreria, ninguém poderia impedir. É a vontade decretiva, é algo decretado por Deus. Ele falava acerca da vontade ordenada. É uma ordem que Deus nos dá. Por exemplo, guarda a tua boca. Mas nós podemos obedecer, embora seja uma vontade ordenada. E ele falava também da vontade desejada. Que vontade desejada? Coisas que eu posso escolher. Eu mudo de trabalho ou não. Eu escolho namorar com aquela moça ou não. Ele trabalhava dessa maneira. Mas quando esse texto diz, faça-se a tua vontade, qual que é o sentido? Deus, eu estou aqui e eu me submeto àquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor quiser, eu vou fazer. Qual seja o propósito, Senhor, para a minha vida, eu vou me submeter. Eu vou aceitar humildemente. E nós temos que entender isso. Faça-se a tua vontade. Não é tão simples lidar com isso. A Bíblia nos ensina, a Bíblia tem muitas coisas a nos ensinar a respeito de vontade. Por exemplo, Paulo, ele queria ser um sacerdote, um grande rabino. E por um período ele foi. Mas Deus tinha um plano diferente para ele. E a vontade de Deus é que ele se transformasse em um apóstolo. E se tornou um homem que foi perseguido por muitos cristãos, por muitos inimigos, perdão. O fato é que muitas vezes nós temos uma vontade, mas às vezes Deus tem outra vontade para nossas vidas. E o que importa é a vontade de Deus. É que a glória dele seja exaltada, é que o nome dele seja exaltado. Eu estava lendo há algum tempo a respeito de Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero, ele tinha um desejo, melhor dizendo, sua família, seus pais, em que ele fosse advogado. Mas Deus impeliu, Deus chamou Martinho Lutero para o ministério. Então, tem coisas que Deus vai fazer com que você faça. No que sentido? É a vontade dele para a sua vida. Então, quando ele diz assim, faça-se a tua vontade, o que importa é a vontade de Deus. E isso em várias circunstâncias da nossa vida. Coisas muito simples, né? Nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus tem para nós e a vontade dele para nossas vidas. Eu lembro que eu estava pregando um congresso no Espírito Santo, e um congresso de mulheres. E tinham lá várias irmãs, e alguns irmãos estavam cuidando daquele ambiente, umas 500 mulheres, coisa linda, maravilhosa. E eu lembro que eu estava com uma gravata que eu gostava muito. E após o culto, um irmão chegou perto de mim e falou assim, pastor, que gravata bonita. Aí Deus falou assim comigo, entendi isso, Deus falando comigo, dê essa gravata para ele. E eu falei, Deus, eu gosto dessa gravata, mas eu obedeci e dei essa gravata para esse irmão. Passaram-se alguns dias, eu estava no templo, na igreja a qual eu pastoreava naquela época, e muito interessante, veio um irmão, um líder, e falou, pastor, eu estive lá na sua terra, e eu estava passando lá em Belo Horizonte, e de repente eu passei perto de uma loja e vi algumas gravatas muito bonitas, e eu resolvi comprar para o Senhor. Eu lembro que ele me deu 3 gravatas, mais ou menos, foi isso. E Deus queria que eu desse aquela gravata para aquele irmão, e depois ele me deu 3 gravatas. É uma forma simples de você entender que nós temos que obedecer a Deus e você jamais sairá prejudicado. Toda vez que você obedecer a Deus, você será abençoado. Então, faça-se a tua vontade. Esse texto nos diz assim também, quando você orar, ore da seguinte forma, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que Deus está querendo dizer? Que Ele é a fonte da nossa provisão. Deus é o seu provedor. Deus vai te sustentar. Ele te dará o pão. Ele vai suprir todas as suas necessidades básicas. Vou te dar um exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, algo muito interessante aconteceu. Antes dele criar Adão e Eva, ele criou o Jardim do Éden.
E lá no Jardim do Éden, ele colocou várias árvores, ele colocou várias frutas, ou seja, ele deu a provisão para Adão antes mesmo de Adão e Eva existirem. Então Deus, ele vai te abençoar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabe que você precisa pagar suas contas. Ele sabe que você precisa colocar o pão lá na sua mesa. Ele vai te suprir o pão nosso de cada dia. Não é? Às vezes nós ficamos muito preocupados com o futuro, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Confie no Senhor, Ele será o seu provedor. E quando fala orar pelo pão, quando fala o pão nosso de cada dia, ele está dizendo que ele vai nos dar aquilo que é básico, aquilo que é essencial. Não é? Às vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não é essencial para nossas vidas. Não é? Deus pode dar? Pode, porque Deus ainda ele nos mima, Ele é nosso Pai. Pai gosta muitas vezes de mimar os filhos em algumas situações. Mas não quer dizer que Deus vai te dar sempre aquilo que é supérfluo. Não, mas o básico, aquilo que você necessita para sobreviver, Ele te dará. Não vai te faltar teto, não vai te faltar pão. Você que é filho, você que é discípulo, tenha certeza disso. O pão nosso de cada dia. Ele nos diz também, quando você orar, você tem que lembrar disso. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, você tem que entender que você é devedor. Você está em débito. Por que nós estamos em débito? Porque nós temos uma dívida que é impagável. Você não pode pagar essa dívida, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que se nós cometermos apenas um único pecado, nós já estamos condenados diante de Deus. Então nós somos pecadores, pecamos o tempo inteiro. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É um abismo intransponível, humanamente falando. Um homem não pode fazer isso, eu e você, porque nós somos pecadores. Não é? A nossa dívida é impagável. Quem pagou a nossa dívida? Jesus. Quando Ele derramou o sangue dele lá na cruz. Aí tudo foi quitado, tudo foi consumado. Jesus na cruz diz, Pai, está consumado. Tudo foi o quê? Quitado, foi pago. A dívida, não é? Que dívida? Por causa do nosso pecado, a nossa desobediência. Então, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, confiar sua vida em Cristo, porque é Jesus que paga essa dívida por você. Ninguém pode pagar. Não é o seu dízimo, não é sua oferta, nada disso. Quem paga a sua dívida é Jesus, com o sangue dele. Você foi comprado com o sangue. A única coisa que pode pagar a nossa dívida com o Pai é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para mim hoje, Ele me vê o quê? Com a dívida quitada. Porque eu paguei? Não. Porque eu creio no Filho dele. Eu creio no Filho dele. O Filho dele pagou essa dívida por mim. Ele me perdoou. Aí vem algo muito interessante. Olha o que diz o texto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você quer o perdão do Pai? Você quer o perdão de Jesus Cristo? Você precisa perdoar as pessoas. Se você tem alguma mágoa contra alguém, ódio no seu coração, e você ainda não foi capaz de perdoar essa pessoa, esse texto é muito duro. Nós somente seremos perdoados se perdoarmos as outras pessoas. É o momento agora de quarentena, você analisar a sua vida, aquelas pessoas que você tem dificuldade. Talvez você possua lutas, problemas com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. É o momento de perdoar. Não é? Se você não construir essa ponte, você está perdido. Então aprenda a perdoar para que você possa receber o perdão. E todos que de fato já receberam esse perdão de Cristo, automaticamente perdoam. Porque Jesus perdoa em nós o impossível. Então é possível perdoar as pessoas. Então, quando você se aproximar de Deus em oração, não se esqueça disso. Como que ele ora? Senhor, e não nos deixes cair em tentação. A todo momento nós somos tentados pelo inimigo. Precisamos
do fortalecimento de Deus. Nós temos 3 grandes inimigos. O mundo, guarde isso. A carne, o nosso próprio pecado, e o diabo. Então nós somos tentados o tempo inteiro, mesmo às vezes em situações muito boas, mesmo às vezes tendo coisas maravilhosas em nossas vidas, nós somos seduzidos, tentados a querer algo diferente, não é? Muitos homens às vezes possuem uma ótima esposa, mas são tentados a querer outra coisa. Muitas vezes mulheres possuem um ótimo marido, mas são tentadas a querer outra coisa. Cuidado, tudo isso é do inimigo, é o diabo agindo sobre a sua vida. Nós somos muitas vezes tentados na área financeira, às vezes estão passando por muitas lutas e o inimigo, o nosso próprio coração, muitas vezes nos diz, dê um jeitinho, arrume uma forma, cuidado com isso. Então peça a Deus para poder te ajudar nas lutas e nas tentações. Isso só é possível mediante a capacitação e o poder do Espírito Santo. Então, essa oração, a oração do Pai Nosso, é uma oração maravilhosa. E eu queria te convidar nessa noite a você a ter um momento de oração com Deus. Não é? Você lembrar aqui de tudo que foi falado. Faça essa oração. Peça a Deus para poder abençoar o seu lar e abençoar a sua família no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, o Senhor é santo, mas sabemos também que o Senhor é o nosso Pai. Nós clamamos a vinda do Senhor, o governo e o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Deus, que nós possamos sempre aceitar a Tua vontade em nossas vidas. Que nós possamos confiar na Tua provisão, no pão. Nos ajude, Deus, a perdoar as pessoas, assim como o Senhor tem nos perdoado. Pai amado, tem misericórdia. Nos livre, Deus, de todas as tentações, que nós não venhamos a cair, que nós venhamos a permanecer firmes no Senhor nesse período de crise, nesse período de pandemia. Deus, eu te peço, Senhor, preserve cada pessoa que está nos assistindo e que cada um saiba que tem um Pai que está conduzindo a sua vida. Deus, eu lhe peço agora, no nome do Senhor, abençoe aqueles que nos assistem para a glória, honra e louvor do Teu nome. Eu espero que na próxima semana, quem sabe, nós possamos já estar aqui reunidos no templo, não é? Aí respeitando as normas da nossa cidade, de espaçamento, distanciamento, né, de segurança. Vamos orar por isso. É essencial a igreja em nossa cidade, no mundo. A igreja, na verdade, é portadora de fé, de esperança. A igreja trabalha na área emocional, psicológica e, sobretudo, na área espiritual. É necessário que tenhamos as igrejas e os templos em nossa cidade. Se for possível, não trazendo prejuízos sanitários na saúde, vamos orar por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem uns compromissos com a sua comunidade, se mantenha firme. Precisamos, não é? Honre seus compromissos feitos diante de Deus. Você que é membro da igreja, participe disso também. A igreja continua o seu trabalho missionário, não é? Nós estamos ainda sustentando missionários. Esteja orando por isso. Temos pessoas que vivem dos recursos oriundos da comunidade. Pessoas humildes que precisam de cestas básicas. Que Deus abençoe sua vida e sua família no nome de Jesus.